participação numa história. Tia Ellen, larga a mão de preguiça. Não tem tempo ruim pra louvar a Deus. Aqui em Nordeiros a gente louva a Deus, a gente fala de Jesus e não tem tempo ruim. Vamos cantar. Me animei! A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. E andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. Mais animado! A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. E andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. Ai, tia Elina. Ai, Tilo, desculpa. Ai, eu não acredito. Desculpa, Tilo. Perdão, não foi por querer, prometo. Ai, tadinha. Ai, meu pé, tá bom, eu te perdoo, eu te perdoo. A gente tem que perdoar o nosso irmão, né? A gente precisa uns dos outros. Então é claro que eu te perdoo, tia Elina. Eu sei que foi sem querer, eu sei. Tudo bem. Vamos cantar aquela música que fala que eu preciso de você e você precisa Lembrei de bem dessa, Tilo. mim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar.
dedos nessa mão, outros 5 aqui estão. Cruzo agora todos eles para fazer minha oração. Fecho os olhos com atenção e escuto a oração. Papai do céu, muito obrigado por mais um domingo que o Senhor nos deu. Nos ajude a prestar bastante atenção na história de hoje, que nós possamos aprender bastante mesmo em casa, Pai. Que a gente aprenda a perdoar, que a gente aprenda a pedir perdão, que a gente também aprenda a falar da Tua palavra em qualquer circunstância, em qualquer situação, e que assim a gente cresça crianças que temam ao Senhor, que são obedientes a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau! Ei, Leão, já vai começar o Herdeiros. Olha lá, o teatro vai começar. Ah, já vou. É verdade que vai começar o Herdeiros? É, já vai começar, ó. Vai começar. É verdade que tem teatro hoje? É verdade. Olha, vai começar, ó. Shhh, fique quieto. É verdade que tem historinha da Bíblia? É verdade. É verdade que vai ter a live da conferência missionária semana que vem? É verdade, sábado. E é verdade... É verdade. É verdade. Tudo é verdade. Na Bíblia, tudo é verdade. Tá bom? Agora, presta atenção, que vai começar o teatro. E hoje é sobre Estevão. Shhh. Então não é, a gente não tem que cultuar Deus somente no sábado, é isso? Claro, meu amigo, não é somente no sábado que nós prestamos culto a Deus, mas todos os dias. Todos os dias nós temos a liberdade de nos ajoelharmos diante de Deus, de adorá-lo, de invocar, de orar a Deus diariamente, quantas vezes for necessário. Nós temos que orar sem cessar, continuamente. Então, e questão da circuncisão, a gente tem que circuncidar todas as crianças? Não, Ainda? calma, meu amigo. Agora, Jesus Cristo veio mudar todas as coisas. E não nós precisamos mais ter essa marca da circuncisão. Agora nós temos a marca do Espírito Santo, que é o batismo de Deus em nossa vida. É a marca do Senhor no nosso coração. Temos que ter então o Espírito Santo vivendo em nós. Não precisamos mais da circuncisão. Apenas, uma demonstração pública de um pouquinho de água na cabeça. Então, Estevão, deixa eu ver se eu entendi também. A gente então, como o Espírito está em nós, a gente não precisa ir ao templo? Claro, quando Jesus chegou no templo e falou que em 3 dias iria derrubar o templo, ele estava se referindo a ele mesmo. Quando ele morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia, ele então restaurou todas as coisas. E não precisamos apenas ir ao templo para encontrarmos a Deus, mas agora nós temos Jesus Cristo que vive em nós e que então ele se faz o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Ei, o que você está falando do templo aí? Explica isso aí. Fala, explica pra nós. Nós é que somos o templo. Esse templo de pedras agora é do passado. Não precisamos mais falar com Deus somente aqui. Falamos com Deus em toda parte. Como você vai falar isso dele? Você está louca. No 3º dia, Jesus ressuscitou e fez de nós o corpo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo agora. Jesus está aqui, ele é morto. Você está louco. Jesus ressuscitou e está vivo. Você está falando da ressurreição dos mortos. Você fala do templo e da ressurreição dos mortos. Você está louco. Você é um insano. Você é um blasfemo. Vocês precisam crer em Jesus Cristo, o verdadeiro Deus encarnado que veio para nos salvar. O templo agora é apenas um monumento histórico. O templo do Espírito Santo é nossa vida. Nós somos os verdadeiros adoradores. Você está me dizendo que você é maior que Abraão? Você é maior que Davi? Que Moisés? Como assim? Jesus Cristo nos revelou que a sua lei, ela é maior do que todas as outras leis dos nossos passados. Agora o Espírito Santo vive em nós e vamos adorar a Deus
entendi nada. Então eu vou chamar a tia Elô pra te explicar melhor. Peraí. Tia Elô! Tia Elô! Me chamaram? Hoje nós vamos aprender 3 coisas com a história de Estevão. Vocês entenderam alguma coisa? Não. Primeira coisa, nós aprendemos com Estevão que ele era um homem cheio do Espírito Santo que falava sobre o amor de Jesus. E Deus hoje usa homens e mulheres cheios do Espírito Santo e até crianças para falarem do seu amor e de como ele mandou o seu único filho Jesus até aqui no mundo para nos salvar. Então Deus pode usar a sua vida para falar para os seus amiguinhos sobre o amor de Jesus também. Segunda coisa que aprendemos com a história de Estevão, que Estevão, mesmo sabendo que aqueles outros homens não gostavam do que ele estava falando, que eles estavam falando de Jesus, eles não gostavam de ouvir, mesmo assim ele continuou falando do amor de Jesus. Mesmo as outras pessoas não gostando, achando errado, falando que isso não tem nada a ver, ele continuou falando e não teve medo da morte. Terceira coisa que aprendemos nessa história, que Estevão, mesmo tendo uma morte horrível, ele foi apedrejado. Pensem, ele fez uma oração e pediu para que aquelas pessoas que estavam apedrejando ele, que Deus perdoasse essas pessoas. Olha só, e às vezes a gente não tem coragem de perdoar o nosso amiguinho que puxou nosso cabelo na escola, ou que ficou xingando a gente. A gente tem que perdoar essas pessoas. A gente tem que ter o coração aberto para o perdão. Assim como Estevão nos ensinou, assim como Jesus nos ensina a cada dia na sua palavra. É isso, crianças. Tchau! 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 Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vocês já assistiram o teatro e viram que foi sobre Estevão, né? E nós também vamos falar sobre Estevão através desses dedoches aqui. Esse daqui era Estevão. Estevão, ele era um diácono que foi escolhido pelos discípulos, porque ele era um homem com muita graça e muita sabedoria. Olha só. Estevão causou alguma inveja e problemas com alguns líderes da cidade por conta de tudo isso que ele era. Esses homens aqui, eles mentiram sobre Estevão, dizendo que ele estava blasfemando, inventando mentiras sobre a lei de Moisés e sobre Deus. Estevão foi levado até o Sinédrio e diante dos líderes e anciãos e diante do povo, ele foi julgado e a pena dele foi a morte através de apedrejamento. Ele foi levado até o meio do povo e lá ele foi apedrejado, jogaram pedras nele, olha só. E o que aconteceu? Antes dele morrer, ele pediu que Deus recebesse o espírito dele e também pediu perdão por essas pessoas que apedrejaram ele, dizendo que elas não sabiam o que elas estavam fazendo. Bem, então, Estevão, mesmo seguindo a Deus, falando, amando a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, ele foi apedrejado, mas ele também pediu perdão por essas pessoas, que elas não sabiam o que estavam fazendo. Veja só como o coração dele era bom. E nós também, nós devemos sempre pedir perdão para Deus por essas pessoas que fazem mal para nós, né? E perdoar as pessoas. Esse é o ensinamento nosso. Mesmo as pessoas fazendo mal, a gente tem que perdoar, né? Porque a gente foi ensinado através desse exemplo de Estevão, de Jesus Cristo, que a gente tem que perdoar as pessoas. Vocês acharam legal esses dedoches aqui? A titia vai ensinar vocês a fazer. Com a ajuda do papai e da mamãe, vocês vão fazer e vai ficar bem legal, tá bom? Olha aqui, ó. A gente só vai precisar de um pedacinho de papel. Você vai pedir para a mamãe e para o papai cortar um pedacinho do tamanho do seu dedinho, olha só. E daí, olha assim, a gente vai colar esse papelzinho, as duas pontinhas do tamanho do dedinho de vocês, olha só. E vai ficar assim, ó, o tamanho do dedinho. Aí, vocês vão fazer o desenho que vocês quiserem. Opa, colou aqui. Deixa
Deixa eu te colocar melhor essa cola. Isso. Aí vocês vão fazer o desenho que vocês quiserem. Ó, a tia fez mais um personagem aqui da Bíblia. Mas vocês podem fazer qualquer coisa que vocês quiserem. Fazer um bichinho, fazer uma carinha. E daí dá pra vocês brincarem de várias coisas. Aí vocês vão colar aqui na frente. Olha só. E pronto, tá pronto o nosso dedoche. Vocês gostaram? Fiquem com Deus, meus amores, e que logo, logo Deus possa estar nos ajudando, nós possamos estar novamente juntos, tá bom? Beijo! Olá, crianças, tudo bem? Turminha vermelha, bom dia! Hoje a tia Dali tá aqui para conversar com vocês, né, sobre a historinha que vocês acabaram de ver, que é de Estevão. Essa história, crianças, está no livro de Atos, capítulo 6, tá bom? Então, quando vocês puderem, peçam para a mamãe, peçam para o papai ajudarem vocês a encontrarem na Bíblia para vocês lerem, tá? E hoje o que a gente aprendeu, crianças? Que Estevão foi um homem que, mesmo amando muito a Deus, mesmo ele tendo muita fé em Deus, ele foi morto, né? Ele foi apedrejado por causa da sua fé em Jesus. Mas mesmo ele sendo apedrejado, no momento em que ele estava sendo apedrejado, crianças, ele pediu para que Deus perdoasse as pessoas que estavam fazendo isso com ele, né? E nós aprendemos hoje que nós devemos ser fiéis a Deus como Estevão foi, né? Estevão foi fiel a Deus até a morte dele. E nós devemos ser fiéis a Deus também, né? Estevão passou por dificuldades, né? E permaneceu fiel. E hoje nós temos dificuldades, né? Na vida, momentos difíceis, momentos que a gente sente medo, né? Momentos que nós temos tristezas, mas que nós temos que permanecer fiéis ao Papai do Céu, fiel a Deus, né? Lendo a Bíblia, orando com a mamãe, orando com o papai, né? E nós temos que permanecer fiéis a Deus, como Estevão foi, né? E a sugestão que a tia Dali tem hoje de atividade para vocês é: vocês vão precisar de uma folha de papel em branco, né? Pode ser igual essa da tia Dali, né? Assim. Vão precisar de giz de cera, canetinha, lápis de cor, tá bom? E vocês vão fazer o que, crianças? Uma atividade bem fácil. Vocês irão desenhar Estevão nessa folha, tá? E vocês irão, crianças, precisar fazer bolinhas de papel pequenininhas para colar na folha, para fazer de conta que são as pedras que o Estevão recebeu, né? Que jogaram nele. E aí, crianças, o desenho de vocês vai ficar assim, ó, igual a da tia Dali, né? A tia Dali fez o Estevão aqui, que estava sendo apedrejado, olha, aqui as bolinhas de papel, que representam as pedrinhas, tá? O Estevão estava sendo apedrejado e pediu para que Deus perdoasse quem estava fazendo isso com ele, né? Então, essa é a sugestão de hoje, tá bom? Esse desenho aqui, vocês vão fazer assim, colar as bolinhas de papel ali, fazendo de conta que são as pedrinhas, tá? Tia Dali espera que vocês façam, tá bom? Um beijo, tchau, tchau! Oi, crianças, bom dia! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tia tá com bastante saudade. Mais uma vez, a tia espera que em breve a gente possa retornar para o Herdeiros, se divertir muito e aprender da palavra do Senhor lá. Mas enquanto não dá, né? Vamos gravando os vídeos para vocês, tá bom? A nossa história de hoje fala sobre a vida e a morte de Estevão. Estevão foi um homem de Deus, né? Mas antes da gente falar sobre a palavra do Senhor e ler um pouquinho da palavra de Deus, vamos fazer nossa oração? 5 dedos nesta mão, outros 5 aqui estão. Cruzo agora todos eles para fazer minha oração. Feche os olhos com atenção e repita a oração. Senhor Deus, obrigada por este dia, obrigada pelas nossas vidas. E obrigada, Senhor, em especial pela palavra do Senhor, que nos ensina nesta manhã sobre a vida de Estevão.
que nós possamos, ó Deus, aprender um pouquinho mais, ó Deus, daquilo que o Senhor quer para a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus que oramos, amém. Crianças, essa história de hoje está relatada lá em Atos, no capítulo 6, do verso 8 ao 15, e Atos 7, do capítulo 7, do versículo 1 ao 59, tá? Depois vocês podem ler lá toda a história. A tia vai ler só alguns trechos para vocês do que diz a palavra do Senhor sobre Estevão. Estevão, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele falava da palavra do Senhor na época dele para os outros, ele pregava, ele era cheio do Espírito Santo, ele acreditava naquilo que ele dizia, ele acreditava em Deus. Só que existiam homens da sinagoga, né? Existiam as pessoas que existiam os líderes religiosos da época que não aceitavam o que Estevão falava. Estevão falavam de Deus e os líderes religiosos também achavam que eles eram de Deus, mas a gente sabe que eles não eram. Eles eram fariseus, eles eram hipócritas, né? Eles assim faziam de conta, sabe, crianças, que eles acreditavam em Deus e falavam de Deus e seguiam as leis de Moisés. E esses homens maus, eles fizeram algo muito ruim para Estevão. Eles se reuniram e mentiram que Estevão estava fazendo coisas que ele não estava. E daí a situação ficou tão difícil que Estevão acabou o quê? Sendo apedrejado. Isso mesmo, crianças. Estevão foi morto com pedras. Isso era uma morte na época, sabe? Uma morte muito triste, que as pessoas pegavam as pedras e tacavam na pessoa que eles iriam matar. E aquele homem de Deus, aquele homem cheio do Espírito Santo, acabou assim. Mas ele acreditava em Deus. E nós cremos que ele está com o Senhor, sim. E ele foi corajoso até o fim em levar a palavra de Deus às pessoas. Então, crianças, vamos pedir assim para o Papai do Céu agora que ele nos ajude também a ter coragem de enfrentar tudo, né? A ter coragem de falar de Deus, a ter coragem de andar nos caminhos do Senhor, tá bom? Vamos orar então. Papai do Céu, nós queremos te pedir que, assim como Estevão foi corajoso, ajuda-nos também, ó Deus, a ter coragem de falar da tua palavra aos outros. Nos dê coragem de seguir os teus caminhos, ó Deus, num mundo tão difícil, num mundo tão perverso. Mesmo que as coisas sejam assim, ó Deus, totalmente contrárias a nós, contrárias à tua palavra, ajuda-nos, ó Deus, a te servir. Ajuda-nos a ficarmos e permanecermos nos teus caminhos. Oramos em nome de Jesus. Amém. A atividade de hoje, crianças, vocês vão precisar de folhas, tá? Podem cortar assim pedacinhos de folhas. E nessas folhas vocês vão escrever o seguinte, crianças. Porque assim como esses homens maus, eles tinham pecados no coração, nós também temos pecados. Então vocês podem escrever nessas folhas tudo que vocês acham que vocês fazem de errado. E vocês vão amassando, escreve, amassa, escreve, amassa, escreve, amassa, até formar o que, crianças? Uma pedra. Ó, uma bolinha é de papel, mas a gente vai imaginar que a gente amassando bem esse papel, ele vai se tornar uma pedra. Aí vocês fazem assim, ó, durante o dia, vocês vão almoçar com essa pedra na mão, vocês vão brincar com essa pedra na mão e vocês vão perceber o quanto é difícil ficar segurando essa pedra, crianças. Por quê? Porque essa pedra representa o nosso pecado e é tão ruim quando a gente fica com pecado, quando a gente fica segurando o pecado, que é o que vocês escreveram nessas pedaços de papel que formaram a pedra. Então, o melhor que vocês têm a fazer é orar a Deus e se desfazer desses pecados, crianças, para que vocês vivam uma vida que agrade ao Senhor. Combinado? Aí depois que vocês
se livrarem desses pecados, se livrarem dessa pedra pesada, vocês podem falar para o Papai do Céu: Senhor, nos perdoe, Senhor, nos ajude a vivermos uma vida ao teu lado, nos teus caminhos e nos perdoando a cada instante que pecamos e erramos. Certo, crianças? Um beijo para vocês e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau! Bom dia, turma azul. Grande abraço, bom dia a todos vocês. Aqui quem fala é o pastor Isaías. Hoje eu vou contar uma história de um herói da Bíblia, mas um herói que serve para todos nós, para aprendermos um pouco mais. O nome dele é Estevão, grande Estevão. Estevão foi escolhido porque os discípulos estavam pregando a palavra de Deus e estavam fazendo um serviço também de diaconia e precisavam de mais pessoas que pudessem ajudar. E Estevão foi escolhido numa eleição, foi escolhido para ajudar como diácono a servir a igreja. E Estevão, além de ser um diácono, era conhecedor da palavra de Deus. Ele conhecia bastante e por conhecer a palavra de Deus, ele foi levado até o Sinédrio, ele foi julgado e por conhecer muito a palavra de Deus, ele foi condenado, né? E levaram ele para fora e atiraram as pedras, deram muitas pedradas nele que ele acabou vindo a falecer, ele acabou vindo a morrer. Mas o que nós podemos aprender com a vida desse homem de Deus, que ele não ficou com medo, ele enfrentou todas as pessoas com as dificuldades e enfrentou as pessoas que estavam com as pedras nas mãos. Mas o problema não é as pedras. Vamos falar para vocês aqui que estão acompanhando, o problema não é a pedra, porque a pedra serviu de construção, a pedra serve de construção de muros, de casas, de edifícios, mas a maior pedra é a pedra do coração, é a pedra do pecado, é a pedra cheia de ira, que precisa ser transformada aí. Então você que está acompanhando aí, você na turminha aí, né? Então lembre-se, a pedra que você pega ali, ela pode te ajudar a fazer muitas coisas. Ela pode te ajudar a construir. E Jesus, para a nossa vida, o que Jesus é? Aquela pedra que vai nos ajudar a construir, vai nos ajudar a defender, vai formar a nossa vida, nosso caráter, vai formar a nossa vida inteira, a nossa família aí. Portanto, com Jesus, somos transformados em pessoas boas e cheias de fé. Deus te abençoe. Deus te abençoe toda semana. Tchau, tchau. Oi, crianças da Turma Azul. Hoje a tia Ana veio aqui para mostrar para vocês uma atividade que a gente pode fazer em casa agora, para a gente fixar a história que a gente aprendeu de Estevão. Vocês já assistiram no teatro, vocês já também viram ali o que o pastor Isaías falou. O pastor Isaías é o pai da tia Dani, vocês sabiam? Que legal, né? Então, a gente teve até um convidado especial hoje que veio falar sobre a história de Estevão. Estevão foi um homem que confiou tanto em Deus, que tinha o seu coração moldado por Jesus, que tinha Jesus era o dono do seu coração, que até no momento mais difícil da sua vida, que foi a morte, ele foi apedrejado, ainda assim ele demonstrou o quanto Jesus importava na vida dele. Para nossa atividade de hoje, nós vamos precisar de caneta. Você escolhe caneta, lápis, canetinha. Eu escolhi uma caneta bem fofinha, olha só. E papel, tá? Papel normal, assim, papel sulfite na cor que você tiver. Nesse papel, a tia Ana vai abaixar aqui um pouquinho. Nós vamos escrever algumas atitudes que mostram que o nosso coração pode ser duro, semelhante àquela pedra que foi jogada em Estevão, aquelas pedras. Então, quando a gente deixa de ouvir a palavra de Deus, nesse momento a gente não pode ir na igreja, né? As crianças não podem ir na igreja porque o Herdeiros não está funcionando. Mas a gente tem que ouvir a história do Herdeiros todo domingo. Não deixem de acessar e ouvir a historinha. Também quando a gente deixa de ler a palavra de Deus. Sabe quando a Bíblia está criando poeira? Então,
Sabe quando chega o domingo e você fala assim, aonde que eu deixei a minha Bíblia? É difícil, gente, é bem assim. Quando a gente deixa de orar também, porque a gente precisa estar conectado com Deus através da oração. Quando a gente deixa que o mundo fale para nós o que a gente tem que fazer e não a Bíblia. Sabia que aqueles homens que apedrejaram Estevão, eles se deixaram ouvir, eles deixaram que no seu ouvido entrasse aquelas palavras daqueles homens que queriam o mal de Estevão, que estavam com ciúmes, que estavam com inveja, que estavam chamando ele de blasfemo. Eles se deixaram levar por aquela palavra, então eles deixaram que o mundo falasse para eles. Quando a gente deixa que o mundo fale para nós o que a gente tem que fazer. Então quando a gente deixa que o mundo fale ao nosso coração, né? Porque a gente ouve e vai pro nosso coração. Quando a gente deixa de obedecer o pai e a mãe, porque quem desobedece o papai e a mamãe está desobedecendo a Deus, na verdade. Quando a gente deixa de obedecer. Bom, crianças, vocês vão escrevendo diversas atitudes que vocês pensam, que vocês acham, que nos afastam de Deus e que fazem com que o nosso coração seja semelhante a uma pedra. Depois disso, nós vamos amassar o papel como se ele fosse uma pedra. Agora imagina você passar a tua vida toda segurando uma pedra. Tudo que você vai fazer, você não pode soltar essa pedra. Você vai tomar banho com a pedra, você vai brincar com a pedra, você vai estudar com a pedra, você pode até colocar na outra mão, mas você tem que segurar essa pedra. Você vai comer, você vai brincar, chutar bola, tudo com essa pedrinha na mão. É difícil, né? Quando o nosso coração é igual uma pedra, é assim também, é difícil, a gente sempre tá pesado, o nosso coração pesado, a gente não consegue ver Deus, a gente não consegue ouvir a sua voz. Mas existe uma maneira da gente não ter mais o nosso coração igual uma pedra. Eu vou ensinar pra vocês que maneira é essa. Esse papel que você amassou, você vai abri-lo novamente, tá? Abriu. Não tem problema ele estar amassado. Aí, você vai fazer o seguinte, você vai dobrá-lo assim, ó. Calma aí que eu já vou mostrar pra vocês. Você vai dobrar assim, tá? Ó, dobrou o papel assim. Depois que esse papel for dobrado dessa forma, você vai pegar e vai dobrá-lo assim, ó. Essa parte aberta aqui, ó, tá bom? Essa parte que você dobrou primeiro vai ficar pra fora, pro lado de fora. Depois que você fez isso, que o papel tá dobrado assim, você vai fazer igual uma flechinha, ó. Ou uma meia casinha, assim. Depois que o papel ficou dessa maneira, você vai vir aqui na parte de baixo e vai começar a rasgar, ó. Você vai rasgar esse papel, ele inteirinho. Assim, ó. Ele vai ficar dessa forma. Tranquilo? Ó, ficou assim. E aí, nós vamos abrir esse papel. E olha o que ele se transformou? Na cruz. Então, quando nós deixamos os nossos pecados na cruz, e quando nós confiamos que Cristo pode transformar a nossa vida, aí sim a gente já não tem mais o coração de pedra. Daí nós temos o nosso coração transformado e a nossa vida também transformada por Jesus. Gostaram da atividade? Um beijo e tchau, tchau!